Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex e vamos dar continuidade aqui na leitura da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos estar lendo o livro de Romanos. Eu já fiz uma introdução e hoje nós vamos estar iniciando no capítulo 1. Eu gostaria de falar algo para que você venha compreender. Essas cartas do Novo Testamento, todas elas, os evangelhos, quando elas foram escritas em sua forma original, elas não tinham nem versículo, nem capítulo e nem epígrafe. Então, quando você estiver lendo, é importante que você leia ela linear, para que você venha compreender o que o autor está querendo dizer. Porque tem vezes que as epígrafes atrapalham um bom desenvolvimento da leitura. Mas pelo fato do livro de Romanos ser um livro bastante extenso, nós vamos dividir eles por capítulo, beleza? A leitura. Então, hoje nós vamos estar lendo o capítulo 1 de Romanos. Então, se você quiser acompanhar aí, para você ver a sua tradução, como é que é. Mas se você não quiser, eu estou aqui fazendo a leitura na Bíblia da CNBB. Muito boa a sua linguagem, é bem claro a forma que o autor traz para nós, beleza? Vamos lá então, capítulo 1 da carta aos Romanos. Paulo, servo do Messias, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho do Eterno, Evangelho que o Eterno prometeu por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. A respeito do seu filho, este, segundo a carne, era descendente de Davi, mas segundo o Espírito de Santidade foi declarado Filho do Eterno, com poder, desde a ressurreição dos mortos. Jesus, Yeshua, nosso Salvador. Por ele recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de trazermos a obediência à fé para a glória do seu nome, todas as nações, entre os quais também vós, chamados a pertencer a Yeshua, a vós todos que estáis em Roma, amados do Eterno e santos por vocação, para a graça e a paz da parte do Eterno nosso Pai e do nosso Salvador Yeshua. Então, essa carta ela está sendo direcionada aos irmãos de Roma, aos romanos. E, com certeza, como as outras cartas, tem muitos ensinamentos que nós podemos trazer para nossas vidas e fazer aquilo que agrada o Eterno. Nós vamos estar lendo aqui, continuar a leitura e vendo que tem concordância do que Jesus, Yeshua, ensinou aos seus discípulos. Vamos continuar. Primeiramente dou graças ao meu Pai, por meio de Yeshua, por todos vós, pois no mundo inteiro se faz elogio à vossa fé. O Eterno, a quem presto um culto espiritual, servindo ao Evangelho do seu Filho, e testemunha de que constantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que eu possa, enfim, fazer uma boa viagem até vós, de acordo com a vontade do Eterno, pois desejo vivamente estar convosco, para vos mediar algumas dádivas espiritual, a fim de seres confirmados, ou melhor, a fim de que todos nós sejamos reconfortados, e por vós e por mim, graça à fé que nos é comum. Você vê aqui, conforme na tradução, não sei se você chegou a ouvir a introdução de Romanos, essa comunidade de Romanos não foi Paulo que fundou ela, não.
Não foi Paulo que pregou as boas novas no primeiro momento, não. Não temos dados confirmado quem foi que fundou, quem foi que pregou o evangelho aos romanos. Beleza, pessoal? Vamos continuar então. Aliás, irmãos, deveis saber que muitas vezes me propus ir até vós, mas até agora fui impedido de realizar este propósito. Aqui já confirma, né, no versículo 13, que ele nunca foi lá. Na verdade, desejo colher alguns frutos, tanto entre vós como entre os demais nações. Sou devedor tanto quanto aos gregos, quanto aos bárbaros, tanto aos letrados quanto às pessoas sem instruções. Daí o meu ardente desejo de anunciar o evangelho também a vós, que estás em Roma. Então, Paulo não pregou o evangelho em Roma, né? Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é a força salvadora do eterno para todo aquele que crê. Primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele se revela a justiça do eterno, que vem pela fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, o evangelho, as boas novas que Yeshua ensinou, é o poder do eterno para salvar as pessoas. Isso aqui é muito, muito interessante. Verso 18. Ao mesmo tempo, revela-se lá do céu a ira do eterno contra toda a impiedade e injustiça humana daqueles que, por sua injustiça, reprime a verdade. Então, aqui, o eterno fica irado pela injustiça humana. De repente a pessoa fala assim: poxa, mas o homem realmente ele faz muita injustiça, mas vai ter um certo momento que essa pessoa ela vai ter que prestar conta por tudo que ela tem feito. Mas aqui está bem claro que é uma injustiça humana, então é a injustiça do homem. Pois o que o eterno se pode conhecer, e a eles manifestou, já que o eterno mesmo lhe deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis do eterno, não somente seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são percebidos pelo intelecto através de suas obras, desde a criação do mundo. Portanto, eles não têm culpa. Apesar de conhecer o eterno, não o glorificaram como eterno, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis, em seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória do eterno incorruptível por uma imagem de seres corruptíveis, como homens, pássaros, quadrúpedes e répteis. Está bem claro aqui ele falando em relação às pessoas que não precisam de imagem, né? E aquelas pessoas elas tinham trocado a glória do eterno pela glória no verso 23. E trocaram a glória do eterno incorruptível por imagens de seres corruptíveis, como homens, pássaros, quadrúpedes e répteis. Você vê isso claramente. Hoje vemos, tem muitas pessoas que, infelizmente, em todo o redor do mundo, tem pessoas que têm imagens de homens, imagens de pássaros, de animais, né? E adora esses animais. Isso aí adora homens, né? Isso aí é algo que não agrada o eterno. Não é eu que estou falando, tá? É aqui. Verso 24. Por isso o eterno os entregou, dominados pelas paixões dos seus corações, a tal impureza que eles desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade do Pai pela falsidade, cultuando e servindo a criatura em lugar do Criador. Tá vendo? Isso aí você vê isso claramente.
que é bendito para sempre. Por tudo isso, o Eterno o entregou às paixões vergonhosas. Tanto as mulheres substituíram a relação natural por uma relação antinatural, como também os homens abandonaram a relação sexual com a mulher e arderam-se de paixões uns pelos outros, praticando a torpeza homem com homem e recebendo em si mesmo a devida paga do seu desvio. Pessoal, interessante, essa carta aqui ela foi escrita provavelmente para o ano 95, 96, né? E naquela época já tinha, né, esse problema, essas paixões, homem com homem, mulher com mulher. E você vê o apóstolo Paulo, nessa carta aqui, advertindo que isso não agrada o Eterno. Né? Então, hoje acontece isso? Acontece. Então, infelizmente, é uma prática que o Eterno não aprova, entendeu? Então, é bom que as pessoas buscam se libertar dessas práticas e buscar fazer o que agrada o Eterno, beleza? Vamos lá, verso 28. E porque não aprovaram alcançar o Eterno pelo conhecimento, o Eterno os entregou ao seu reprovado modo de pensar. Reprovado modo de pensar, praticando então todo tipo de torpeza, cheio de injustiça, iniquidade, avareza, malvadez, inveja, homicídio, rincha, astúcia, perversidade, intrigantes, difamadores, abominadores do Eterno, insolentes, soberbos, prejuiciosos, tramadores de maldades, rebeldes aos pais, insensatos, traidores, sem afeição, sem compaixão. E apesar de conhecerem o juízo do Eterno, que declara digno de morte os autores de tais ações, não somente as praticam, mas ainda aprova os que o praticam. Então, nós temos que ser bem claro em relação a essas ações que ele falou aqui, na parte de cima, que nós não devemos praticar, né? Devemos fugir dessas ações e também não podemos, vamos dizer, aprovar as pessoas que falam isso. Então nós temos que ser sinceros e verdadeiros que essas práticas não agradam o Eterno. Beleza? Amados, terminamos aqui o capítulo 1 e espero você até o próximo capítulo da Carta aos Romanos. Beleza? Fique na paz, que o Eterno possa estar te abençoando grandemente em nome de Yeshua. Um abraço.